crescimento de aprendizado na Palavra de Deus, da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Deus bondoso, é com muita alegria e ao mesmo tempo muita expectativa que nos encontramos aqui reunidos para mais um momento de edificação, de aprendizado na Tua Palavra, na nossa escola bíblica dominical. Sempre oramos agradecidos por esse grupo seleto que está sempre aqui para aprender, para crescer. A gente pede sempre que o Teu Santo Espírito derrame bênção sem medida na vida deles, nas suas famílias, nos seus lares. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa que contém o nome de pessoas que temos orado para que eles se convertam. Pedimos que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem através do testemunho de vida e que Teu Santo Espírito os convença e os converta para a glória do Teu nome. Oramos pela escola bíblica dominical e oramos também pelo culto da noite, nosso culto de passagem de ano, que também seja marcado pela Tua presença. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Na nossa apostila, falando sobre a Epístola de Corinto, a gente começou na página 19, um assunto novo, que começa no versículo 17 do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, versículo 16. Paulo tratando ainda dos problemas de divisão. Dá uma olhada ali, João, cidadão. Ele começa a trabalhar esse assunto e agora vai mostrar a simplicidade do Evangelho e ao mesmo tempo o orgulho da sabedoria humana. E ele faz isso justamente porque na cidade de Corinto tinha aquele grupo que se achava melhor porque tinha um conhecimento, principalmente da parte filosófica. E Paulo vai, nesse bloco, usar aí 7 argumentos demonstrando a fraqueza da sabedoria humana comparado com o poder do Evangelho. E esse poder do Evangelho estava bem evidenciado na salvação das pessoas de Corinto, que alcançou tanto o pessoal da classe alta como o pessoal da classe baixa, tanto aqueles que tinham um conhecimento avantajado e aqueles que tinham um conhecimento inferior. Então Paulo começa a mostrar aqui 7 argumentos. O primeiro argumento é a própria comissão dele, para que ele foi comissionado, certo? E, seguindo avante, ele mostra aqui o segundo argumento, que é a sua experiência pessoal. E aí a gente vai agora lá para a página 21, e nós vamos entrar agora. O terceiro argumento ele vai mostrar as Escrituras, a própria Bíblia, Então ele trabalha isso no versículo 19. Vamos lá, deixa Coríntios aberto aí. Capítulo 2, versículo 19, para a gente entender aqui a estrutura de Paulo, esse movimento para mostrar aqui a fraqueza humana relacionada com o poder do Evangelho. Então, capítulo 2, versículo 19. 1,19. Ele diz assim, pois está escrito. Então, quando ele usa isso, pois está escrito, está se referindo às Escrituras. Então ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, Paulo, usando essa escritura, ele está citando um texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, onde Deus usa o profeta Isaías e fala isso. Então, Paulo usa aqui esse terceiro argumento, que é as Escrituras, e cita esse texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, isso que eu falei, Então, ele usa aqui esse terceiro argumento, que é as Escrituras. Então, Paulo cita, veja, ele vai citar Isaías 19, 12, Isaías 29, 14, Isaías 33, 18, todos esses textos aí, para comprovar que Deus não depende da sabedoria humana. Deus não depende do homem nem da sua sabedoria. Ele usa o homem, ele usa a sabedoria do ser humano, mas temos que entender que o próprio homem e a sabedoria
será completamente aniquilado. Veja bem, nós temos que entender isso e não usar esse argumento de Paulo para outro argumento que não tem nada a ver, como uma desculpa das pessoas que falam: a gente não precisa estudar, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que ensina. A gente não vai ver nenhum texto da Bíblia dizendo que o Espírito Santo vai ensinar. Vai falar que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. E ele só faz lembrar de algo que a gente conhece, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa crescer no conhecimento. A Paulo estudou, certo? Jesus ensinou seus discípulos durante 3 anos e meio. E se você pegar Atos dos Apóstolos, fazer uma comparação entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo, você vai ficar impressionado com o que Paulo faz, porque Paulo tinha um conhecimento superior. Só que Paulo usa esse conhecimento em favor do Evangelho, não contra, certo? O que Paulo está dizendo aqui não é falar: você não precisa estudar. Não. Paulo está dizendo que quando as pessoas usam o conhecimento para confrontar as coisas de Deus, isso Deus aniquila, que não é nada, certo? Agora, o conhecimento aliado à dependência do Espírito Santo, a dependência de Deus, é uma coisa fantástica, certo? Então, não usem e não aceitem ninguém dizer: não, Paulo está dizendo que a gente precisa estudar, que a sabedoria humana não é nada. Não é isso. Paulo está combatendo o orgulho e a soberba daqueles crentes de Corinto que achavam que sabiam mais do que Deus. Porque infelizmente tem pessoas hoje que acham isso, né? Acham que sabem mais do que Deus, que Deus está errado, que não é assim. E é isso que Paulo está querendo combater. Deu para entender, gente? Bom, o quarto argumento que Paulo usa para mostrar a fragilidade da sabedoria humana é a própria história humana, a própria história da humanidade. E ele faz isso usando os versículos 20 e 21, onde ele diz: olha, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo que a pregação é algo louco, mas para os gregos isso era, né? Esses caras são doidos, estão falando de um herói, estão falando de um Deus que morreu e foi crucificado. Isso é loucura. E Paulo está dizendo: olha, essa loucura da pregação é mais eficaz e tem mais poder do que a sabedoria desses eruditos que se acham, né, aí esperto para tudo. Tá? Então é isso que Paulo está querendo mostrar. Então ele cita aqui a história humana. Paulo declara que Deus transformou em loucura as filosofias dos escribas e dos sábios. Então ele está usando aqui tanto os judeus, que eram os escribas, os mestres da lei, e os sábios, que eram, no caso aqui, os gregos e os gentios, que se achavam aí superior na sabedoria. Aqui Paulo faz referência a 3 grupos aqui. Vocês vão ver que ele fala sábio, escriba e inquiridor do século. E quem são esses 3 grupos que Paulo usa aqui no versículos 20 e 21? Primeiro, o sábio. Então nós temos aqui uma alusão definida aos gregos, com a sua filosofia e com a sua busca pela sabedoria mundana, o que no conceito de Paulo não é e nem é suficiente para descobrir os tesouros das realidades espirituais. Então, para a gente entender isso, a gente tem que se deslocar para o passado, entender como que eram os gregos naquela época. Quando a gente lê Atos, acho que capítulo 17, Paulo chega na cidade de Atenas, ele fica impressionado com aqueles grupos, porque os gregos eles tinham 2 coisas. Eles se gabavam por ter um conhecimento da filosofia, mas ao mesmo tempo eles misturavam filosofia com misticismo, adoração a vários deuses. Então Paulo chega em Atenas, vê aqueles grupos de pessoas que se diziam sábios, e qual era o prazer deles? Era se reunir na praça pública, onde tinham chamado assim uma espécie de um teatro chamado Areópago, e discutir questões filosóficas. E para eles
tornar sábio, crescer no conhecimento, isso não tem problema nenhum. Mas Paulo está dizendo que essa sabedoria não vai levar o indivíduo à salvação e ter vida eterna. Com toda essa sabedoria, ele não consegue se perdoar dos seus pecados e ter um lugar no céu. Paulo está dizendo, você pode ser sábio, mas se você não acabar se dobrando ao que vocês chamam de loucura do Evangelho, vocês não serão salvos. É essa loucura que vocês chamam que é a sabedoria de Deus. É loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus, e que torna tanto o sábio, quanto o escravo, quanto o impuro, quanto o pobre, como salvo. É isso que Paulo está combatendo aqui. O segundo grupo dessa parte que Paulo combate, ele chama de escriba. Quem eram os escribas? Então temos aqui uma alusão aos eruditos do povo de Israel, isto é, aqueles que estudavam a lei, que eram técnicos em suas minúcias e que ensinavam os preceitos mosaicos ao povo judeu. Assim como para os gregos, o filósofo preparado era o pináculo da sabedoria terrena. Assim também para os judeus era o escriba. Os escribas eram os eruditos profissionais entre os judeus, guardiões de todo o conhecimento que o povo israelita julgava importante. Por que Paulo está dizendo isso? Então Paulo está falando assim, todo tipo de sabedoria existe em todo tipo de povo. Não é só os gregos que se acham superiores que tem. Aí Paulo fala aqui, nós, o povo de Israel, temos também. E quem é esse grupo? Eram os escribas. Vocês vão ver na Bíblia nossa, né, que eles são chamados de doutor da lei. São pessoas que Jesus sempre bateu de frente. Esses doutores da lei eram responsáveis por ler as Escrituras e interpretar para o povo. E eles, nessa sua suposta sabedoria, criaram uma espécie de mandamentos, que são chamados de preceitos. Jesus até fala que eles colocaram um empecilho, para o povo servir a Deus com esses preceitos. Eles criaram regrinhas humanas. Para vocês terem uma ideia, esses eruditos e o fariseu se orgulhava por conhecer esses preceitos. Eles tinham cerca de 633 regrinhas, preceitos. E eles andavam com aquele vestidão, que é a roupa própria dos judeus, e era uma espécie que na orla dos vestidos era desfiado. E cada preceito que eles decoravam, eles davam um nó. Então eles gostavam de andar, aqueles vestidões. Quanto mais nó, significava que eles conheciam mais os preceitos e decoravam. Então eles se orgulhavam disso. E Jesus batia de frente. Isso aí está impedindo o povo de entrar no céu. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então esse é o segundo grupo que Paulo combate. Primeiro o sábio, depois o escriba, agora ele fala sobre o inquiridor desse século. Essas palavras se referem particularmente às escolas gregas dos sofistas, ainda que não limitem aos sofistas. Eram os filósofos preparados na retórica, na lógica e na metafísica. Facilmente podiam
ama. Deus é amor. Então, isso é uma espécie de sofismo. Eu sou assim porque Deus me fez assim. E Ele me ama do jeito que eu sou. E se a gente for ver, então, parece que a coisa, as pessoas vão nessa, né? Realmente, Deus é amor, a gente não pode condenar. Ele foi criado assim. Mas quando a gente vai analisar, primeiro, ele não foi criado assim. Isso não agrada a Deus. Deus não quer que ele seja assim. Né? Então tem essas coisas. Aí a gente vê as pessoas, olha, Deus disse, venha como está. Já viu isso? A pessoa está cheia de pecado. Olha, mas Deus disse, venha como está. Realmente Deus disse, venha como está, mas não fala, permaneça como está. Né? Venha como está, mas mude. Obrigado. Então, é isso. São esses sofismas, são esses inquiridores que Paulo está combatendo aqui. Então seria mais ou menos isso. Se Deus é amor, se Ele ama a humanidade, se Ele quer que a humanidade vá para o céu, pensa nisso, né? Olha o raciocínio deles. Eles chegam lá. Se Deus é amor, se Ele criou o homem, se Ele ama o homem, se quer que o homem vá para o céu, por que Ele permite que o homem vá para o inferno? Você percebeu isso? Está acusando Deus de mandar o homem para o inferno, mas na verdade não é Deus que manda, é o homem que quer ir. Mas se Deus é amor, se Deus ama, por que Ele permite guerra? Por que Ele permite sofrimento? Já perceberam isso? E as pessoas ficam, mas que Deus é esse que está permitindo a guerra, que está permitindo o sofrimento? Aí as pessoas ficam questionando. Então são essas pessoas que começam a questionar e não vê a questão, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? A guerra é o problema de Deus, é o problema do homem, foi o homem que causou, porque desobedeceu, porque não segue as regras de Deus, certo? O homem está colhendo o que está plantando, mas os sofistas não, eles questionam isso e fazem o povo acreditar que tudo é culpa de Deus. Então Paulo chama como testemunho a história para mostrar que nem o conhecimento, nem a lei, nem os melhores argumentos podem salvar a alma perdida, levando o pecador de volta a Deus. Ainda que isso possa mostrar até que ponto o homem se distanciou de Deus. Portanto, a sabedoria humana, sem importar a sua variedade, e sem importar se proveniente do grego, dos gregos ou dos judeus, desvinculada de Cristo, se reduz a nada. Ou seja, tudo isso se a pessoa não se render ao sacrifício de Jesus, não crer, não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, pode ser sábio, pode ser grego, pode ser judeu, vai para o inferno. Bom, o que Deus fez quando tornou o estudo da sabedoria do mundo? Uma coisa muito simples, tão simples que é loucura para o mundo. Deus veio salvar os homens por meio de um Salvador crucificado. Então, na ótica dos escribas, dos eruditos judeus e dos gregos e inquiridores sofistas, Deus viria como um homem sábio, cheio de poder e argumento para salvar as pessoas. Isso para eles era loucura, mas para Deus é o poder. A senhora precisou que Deus morresse na cruz. Eles não entendem por que Ele precisou morrer na cruz. Por que Ele precisou morrer? Porque o ser humano não foi capaz de se salvar. Deus deixou aí muito tempo o ser humano não foi capaz de se salvar. Então precisou que Deus se tornasse humano e viesse cumprir o plano da salvação daquele menino que se tornou homem, mas que era Deus ao mesmo tempo, Jesus, e morreu por nós. Isso para eles é loucura. Mas Paulo fala, essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Ela confunde e engana aqueles que se acham sábios. Bom, o quinto argumento que Paulo usa para mostrar a fragilidade da sabedoria humana é o próprio ministério dele. Ele mostra isso dos versículos 22 a 25, onde ele diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus
siga na página 22, o ministério de Paulo, versículos 22 a 25. Paulo pregou a judeus e gentios igualmente. Então veja bem, embora Paulo use métodos diferentes, mas ele pregou a mesma mensagem. Ele não chegou para os judeus, olha, o Messias salvou vocês. Ele não chegou para os gregos, olha, veio aqui do céu, um cidadão iluminado, cheio de sabedoria, de cultura, para salvar vocês. Não. Olha, foi Deus, Jesus, que morreu na cruz. É o Cristo crucificado, que é tanto para os judeus quanto para os gregos. Só existe essa maneira de você subir ao céu. É receber e aceitar esse sacrifício desse Deus crucificado, desse Cristo crucificado. Pode ser judeu, pode ser grego. Tá? Então sabe-se que os judeus procuravam algum sinal para forçá-los a crer, e que os gregos procuravam sabedoria e cultura intelectual. Mesmo assim, Paulo declara que pregará somente Cristo e este crucificado, embora saiba que isso é contrário a tudo quanto o povo espera. A mensagem do Cristo crucificado representava escândalo e loucura. E como que a gente coloca isso em prática na nossa vida? Então, tem muita gente que vai atrás de Deus só por conta de milagres. Já viu isso? Que acha que Deus tem que fazer milagre. Olha que a igreja verdadeira é aquela que realiza milagres. E desses lugares onde tem esse suposto milagre, está cheio de gente. Mas veja a vida dessas pessoas. Veja se realmente eles são salvos. Eles não estão lá em busca do Deus do milagre. Eles estão lá em busca do milagre de Deus e não do Deus do milagre. O importante é você buscar o Deus do milagre. Se ele realizar milagre, se ele não realizar, ele vai continuar sendo Deus. Agora, se você busca milagre, mas não quer Deus, que aí eu sempre falo, imagine uma pessoa, vamos lá, um surdo, um mudo, um aleijado. Aí eles vão para essa igreja, são curados, mas não aceitam Jesus. Para onde eles vão? No inferno. Agora imagine um surdo, um mudo e um aleijado. Vão para a igreja, aceitam Jesus, levam a sério a palavra de Deus e não são curados. Para onde eles vão? No céu. Só que chegar no céu eles não vão entrar surdo, mudo e aleijado. Lá eles vão entrar no corpo glorificado. Então é melhor servir a Deus e não servir os milagres. É melhor buscar o Deus dos milagres e não os milagres de Deus. Então, assim como os judeus queriam sinal, queriam milagres, hoje tem crente que quer sinal, que quer milagre. E acha se não tiver aquelas manifestações sobrenaturais, o culto é frio, que Deus não está presente. Eu sempre digo, Jesus disse assim, olha, ele está escrito assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos e sentir a minha presença, eu ali estou presente. Foi isso que Jesus disse? O que ele disse? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Se você sente, amém. Se você não sente, amém. Ele vai estar presente. Não são os nossos sentimentos que vão atrair a presença de Deus. É o nosso compromisso com Ele. Porque se nós estamos reunidos no nome dEle. Amém. É isso. Tá? Então Paulo coloca aqui, gente. E nessa questão, Paulo usa aqui a expressão escândalo para os judeus. A palavra escândalo aqui significa armadilha, algo que leva o homem a tropeçar e cair, o que por sua vez causa repulsão, sendo uma tentação a pecar. Os judeus, pois, que supostamente se encontravam num caminho que conduz de volta a Deus, tropeçaram num obstáculo que é Cristo. Foi julgado por motivo de escândalo, visto que de outro modo jamais o teriam crucificado. Então Jesus para eles era um escândalo. Eles estavam esperando um Messias guerreiro, forte, que ia montar um exército e destruir o Império Romano. Aí eles pegam uma pessoa que se diz mestre, filho de Deus, um guerreiro, e fala assim, a gente bater na face direita e esquerda. Está escandalizando para os judeus, que guerreiro é esse? O camarada que em vez de chamar Deus enviou um exército do céu para derrotar as pessoas que o crucificaram, ele morre na cruz e ainda fala assim, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Isso
serventia voluntária. Por essa razão é que Cristo se tornou para eles uma armadilha, um empecilho que fez com que se desviassem inteiramente na sua busca por Deus. Então veja bem, eles estão dizendo de um Messias, estão pregando um Messias que vem. Aí esse Messias vem, mas não é aquilo que eles esperavam, eles ficam ali numa espécie de arapuca, de armadilha. E Paulo fala aqui também, se por um lado é escândalo para os judeus, por outro lado é loucura para os gregos. Para os gregos, entretanto, Cristo e sua mensagem não passam de uma insensatez, de uma tolice. Enquanto os judeus aguardavam o Messias militarmente vitorioso, uma poderosa figura política que livrasse o povo israelita do jogo romano, os gregos, por sua vez, teriam esperado um Platão, um Aristóteles glorificado como seu Messias, uma espécie de clímax de toda a sua sabedoria. Ficavam ofendidos, portanto, ante a figura de um humilde Nazareno, um homem supremamente religioso e dedicado, e que, embora fosse sábio, como poderiam admitir, não possuía a sabedoria filosófica. Então ele chega e pega, eles estão esperando os gregos, um homem sábio que vem ensinar coisas novas, como Platão e Aristóteles, melhor ainda. Aí ele pega um Jesus que sobe no monte e ensina coisas simples. Fala assim, olha, você quer ser bem-aventurado? Bem-aventurados que estão perseguidos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, todos aqueles limpos de coração. Os caras falam, mas isso é sabedoria? Isso não é nada, isso é loucura. Eu fico decepcionado. Mas Jesus está ensinando o povo de uma forma simples, objetiva, mas aquilo que é verdade. Continuando. Quando um judeu ou um grego aceita a mensagem da cruz, então vem para ser para ele o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, é o poder. Os gregos, os judeus queriam milagre. Paulo fala, o Evangelho é poder. Não esse milagre que vocês esperam de curar coisa, embora Deus está fazendo isso. É um milagre de que você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Deus já fez, isso é um milagre. E o Evangelho alcança tanto o sábio judeu, como o religioso, o sábio grego, como o religioso judeu. Aceita tanto o homem de cultura, de poder aquisitivo, como o escravo. Isso é poder. Então, quando o judeu ou o grego aceita a mensagem da cruz, então vem a ser para ele o poder e sabedoria de Deus. Como o poder de Deus, Cristo salva onde o mundo não pode salvar. Virando a página aí. Salva do pecado, de Satanás e da morte. Como sabedoria de Deus, Cristo salva onde fracassam os sistemas dos sábios segundo o mundo. Vamos agora para o sexto argumento que Paulo usa para mostrar a fragilidade da sabedoria humana. Antes, porém, vamos adoçar um pouco a vida de vocês com bala e atender o pedido do Bonifácio, já que a semana retrasada não teve, hoje é dupla, né? Bala dupla, aí vocês podem dar oferta dupla? Não, estou brincando, fica à vontade. E você que está nos ouvindo aí online, se você quiser abençoar o nosso ministério, você pode fazer sua contribuição através de depósito, transferência bancária e Pix. A nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer, tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da nossa igreja, 44-288-645-0001-47. Igreja Batista Ebenezer. Não esqueça de mandar um comprovante para a gente passar para o tesoureiro, para a contadora, e depois começar a conta das nossas ações. Tá bom? Quem distribui ganha o dobro, né? Casal Fadelson. Nós temos o casal Fadelson, Boni Márcia, né? Geomar e Maria Augusto. Alisa Augusto. Então, o sexto argumento que Paulo usa aí na nossa página 23 da apostila
Priscila, é o chamado dos próprios coríntios, ou seja, os crentes da igreja de Corinto. Então Paulo usa pessoas ali da própria igreja para mostrar. Paulo está dizendo, olha, o maior argumento são a vida de vocês. E ele usa isso nos versículos 26 a 29, onde ele diz aqui, ele começa aqui, ó, irmãos, né? Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. É isso? Ele escolheu o que para o mundo é insensatez, insignificância, desprezado, e o que nada é, para reduzir nada ao que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então aí, Paulo usando este sexto argumento, né? Voltando aqui para a página 23, é isso, né? A minha página aqui saiu do lugar. Paulo usa esses versículos para mostrar o sexto argumento, que é o próprio povo da igreja de Corinto, certo? Veja como é que ele vai defender esse argumento aqui no sexto chamado. Ele fala, se Deus precisasse da sabedoria e da glória dos homens, diz Paulo, para que chamou vocês? Ele comprova o que disse ao lembrar seus leitores daquilo que eles são, segundo os padrões do mundo. Note o contraste apresentado no versículo 26, contrastando com o versículo 27 e 28. No versículo 26 ele coloca os que não foram chamados. Ó, não foram chamados muitos sábios. Não foram os sofistas e retóricos que se voltaram para Jesus. Não são muitos intelectuais que sentem atração pela doutrina. Não são muitos os filósofos a quem Deus permite verem em Jesus, através da lógica e da metafísica, o Salvador e o Senhor de todas as coisas. Então, Paulo mostrando para a igreja de Corinto. Vocês estão vendo vocês? Né? Não foram aqueles que se dizem sábios, não foram muitos deles. Paulo está dizendo que nenhum se salvou, está dizendo que não foram muitos, foram poucos. Nem foram muitos poderosos. Então, não são muitas as pessoas procedentes de famílias reinantes, de políticos, de governadores, de oficiais do governo, de militares e de outras camadas da alta sociedade que são atraídas para Cristo. E isso até ainda hoje não é verdade, né? Paulo fala, nem foram muitos de nobre nascimento. O termo grego por trás dessas palavras dá a entender nascimento bom ou nascimento elevado. Quando a gente fala, o cara nasceu no berço de ouro, né? Uma família nova. A igreja de Corinto não se compunha de aristocratas e descendentes de reis e de príncipes, e nem mesmo de filhos de governadores, prefeitos e oficiais subalternos do governo. Gente, presta atenção no argumento de Paulo. Paulo está doutrinando a igreja para se defender desses ataques de fora. Esses filósofos dizendo assim, vocês estão servindo a esse Deus? Isso aí é loucura, isso é escândalo. E Paulo está dizendo, além de tudo isso, olhem para vocês. Vocês não foram salvos? Vejam, no meio de vocês, existem essas pessoas que estão combatendo esses aristocratas? Tem muito aí? Não. Tem muitos que se diz sábio? Não. Tem muitos que nasceram no berço nobre? Não. Então, veja. Então, isso é sinal de que o Evangelho não se consiste naquilo que eles pregam e ensinam, mas o poder que salvou vocês, a vida de vocês mudou. Não foi pelo que eles ensinam, mas pelo poder do Evangelho, desse Cristo ressuscitado, desse Cristo que foi crucificado. Tá? Depois Paulo vai dizer aqui, não são aqueles segundo a carne. Em outras palavras,
com os padrões terrenos. Essa frase que aparece contígua a sábios provavelmente tem por intuito modificar todas as três classes. Assim, pois, havia os sábios segundo os padrões terrenos, havia poderosos segundo os padrões terrenos e havia nobres de nascimento segundo os padrões terrenos. No entanto, havia pouquíssimos desses elementos na comunidade cristã de Corinto. Então, Paulo está dizendo, não é por nós, pelo ser humano, mas é pelo Deus humano, por Jesus. Então ele fala aqui, os que não foram escolhidos. Agora ele vai mostrar os que foram escolhidos, versículos 27 e 28. Foram as coisas loucas do mundo, Paulo está dizendo. Aqui a ideia é de estúpidos, de tolos, em contraste com os sábios. Olha, eles falam o que Paulo está dizendo. Eles se dizem sábios e acham que vocês são tolos. Mas olha, Deus escolheu vocês, que eles dizem tolos, e não eles. Paulo, presta atenção, Paulo não está chamando eles de tolos. Está dizendo, eles dizem que nós somos tolos. Mas nós, que somos tolos aos olhos dele, somos salvos. E eles que são sábios aos olhos dele, vão para o inferno. Então, ele usa aqui as coisas loucas desse mundo, né? Depois ele fala aqui, as coisas fracas do mundo. Aqui a ideia de camada baixa da sociedade, que não representa a elite, nem o poder, em contraste com os poderosos. Paulo está dizendo, olha, está vendo? Eles estão dizendo que nós somos a classe fraca, mas nós somos sábios. E eles que se dizem a classe forte, na realidade são fracos. Depois ele usa aqui as coisas humildes do mundo. Essas palavras se referem ao nível social em geral dos membros da igreja de Corinto, conforme o ponto de vista tipicamente humano. Esses membros eram geralmente escravos, libertos, trabalhadores braçais, servos e negociantes. As coisas humildes, expressão que também poderia ser traduzida por coisas vis, formam a antítese das coisas daquilo que se chama de nobre nascimento. Então Paulo está dizendo, aqui você não tem governadores, políticos, senadores, empresários no meio de vocês. São poucos, mas a maioria de vocês são domésticas, como se fosse hoje, mecânico, temos aí um pouco que é funcionário público, temos aí um que trabalha na área da limpeza, temos aí um que é guarda de prédio, mas são vocês que foram escolhidos por Deus, não eles. Era isso trazendo para os nossos dias. Depois Paulo fala as pessoas desprezadas, as quais literalmente estão sendo reduzidas a nada, não meramente são olhadas com ar de superioridade por parte dos altivos, mas também são literalmente vilipendiadas. Paulo fala assim, eles olham para a gente, é como se chamasse a gente de gentalha, mas olha, nós aqui somos salvos, gentalha aos olhos deles, mas eles que são gente boa, no inferno estarão lá povoando. E Paulo usa aqui o quinta parte, aquelas que não são. Aqui é usado que a gente chama de uma maneira exagerada de usar o termo, Os cristãos eram tão desprezados pelos demais que eram considerados como nem menos, como se nem menos existissem. Nada, vocês são nada. Eram contados como nada na escala de valores concebidas pelos homens, não cabendo dentro das categorias mais desprezíveis. Eram reputados como aquelas pessoas que podem morrer à míngua nas ruas à noite, que no dia seguinte ninguém sentiria a sua ausência. Então, gente, isso é um quadro do que essas pessoas nobres julgavam os crentes lá na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, não se sintam menosprezados, muito pelo contrário, se sintam superiores, porque o Evangelho alcançou vocês e não alcançou eles. Não porque o Evangelho não tem poder para alcançar, porque a sabedoria deles está impedindo do Evangelho entrar na mente deles. E vocês, com a simplicidade, permitiram o Evangelho
versículo 29. Ele fala: Deus escolheu vocês para envergonhar aqueles que são sábios e fortes. Paulo fala assim: vocês é honra para Deus e que causa vergonha para eles. E eles deviam se envergonhar, porque toda aquela cultura que eles têm, todo aquele poder que eles têm, não é suficiente para salvar eles. Mas vocês foram salvos. Então isso é motivo de vergonha para eles. A palavra envergonhar aqui é usada para dar a entender uma certa forma de lançamento de confusão, para que se evidencie a inferioridade daquele que fica confundido. Paulo está dizendo: eles se acham superior, mas na realidade eles são inferiores a vocês. Pois aqueles que eram reputadamente insensatos tornam-se capazes, uma vez que recebam o poder de Cristo de realizar notáveis feitos. Para a gente entender isso, deixa eu terminar aqui, vira na página 25. Além disso, seus seres são moralmente transformados, tornando-se muito superiores aos nobres quanto à conduta moral. A ideia aqui é para dizer: eles estão se achando superiores e não são. Vocês é que são superiores. Para ilustrar isso, vou contar aqui uma história, né? O pai e o filho, né? O filho estava lá esperando o coletor de lixo passar, todo contente, ele gostava daquilo, né? E foi lá levar o lixo, cumprimentou lá os coletores foram. Aí o pai falou assim: poxa filho, né? Esses camaradas aí, né? Estão cumprimentando um catador de lixo, né? Você está se rebaixando. Ele falou assim: não, pai, só percebeu? Nós é que somos inferiores a eles. Porque eles estão catando lixo, mas quem produz lixo somos nós. Porque se a gente for ver, nós é que somos lixo, e nós estamos produzindo lixo. E eles estão recolhendo o lixo que a gente produz. A gente tem que dar graças a Deus. O pai ficou assim, todo envergonhado com o que o filho falou. E basicamente é isso. Né? E aí Paulo fala aqui, para reduzir a nada as que são. A proposta de Paulo é que aqueles que não são reduzirão a nada os que são. Veja bem, presta atenção ao argumento de Paulo. Paulo está dizendo: eles olham para a gente e dizem que nós somos nada. Mas nós que somos nada aos olhos dele, somos alguma coisa aí diante de Deus. E nós que somos alguma coisa diante de Deus, vamos reduzir a nada aqueles que acham que são. Eles dizem que nós somos nada, mas na realidade nada são eles. Deu para entender isso? E essa é uma expressão mais forte do que a ideia de envergonhar no verso 27. Significa reduzir uma pessoa a uma coisa a total ineficácia, tornar inútil e inoperante. O que Paulo quis transmitir a seus leitores é que a sabedoria e o poder de Deus se evidenciarão de tal maneira naqueles que são chamados, qualidades essas tão ausentes no sábio e os de nobre nascimento, que finalmente tornar-se-á patente onde jaz o valor autêntico. Ou seja, aqueles que estão sem Cristo é que aparecerão aos olhos de todos como miseravelmente paupérrimos, como nulidades, como destituídos de qualquer sabedoria ou riqueza duradoura. Em contraste com isso, os que confiam em Cristo aparecerão como possuidores de toda a riqueza, de todo o poder e de toda a nobreza de Deus, visto que estão sendo transformados segundo a imagem moral e metafísica. Veja bem, olha essa ideia. Paulo está dizendo: nós somos desprezados, eles acham que nós somos nada. Mas presta atenção, aí trazendo o nosso contexto aqui, gente. Os cristãos são perseguidos, dizendo que eles são tolos, né? Então aí, que são irrelevantes, que são fanáticos, mas quando Jesus vir,
nossos dias e valorizar aqui a nossa salvação. Para terminar esse item 3, para depois entrar na suficiência, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus é o padrão final de valores e os valores espirituais são todos aquilatados por Ele. Portanto, os valores humanos estritamente terrenos, que são utilizados pelos homens como base de orgulho pessoal e de facções, não podem permanecer de pé diante do Senhor, como também não podem permanecer de pé diante de Deus, os jactanciosos, os orgulhosos. Então Paulo está dizendo, não são os valores humanos, é o que Deus fez, e sintetiza isso. Tá bom? No ano que vem, agora só no ano que vem que a gente vai ter escola bíblica domingo, né? Parece que é tão longe, né? E no ano que vem já é quarta-feira, mas domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar a falar aqui sobre a suficiência de Cristo, versículos 30 e 31, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça que hoje às 18 horas nós temos o nosso último culto do ano, né? Culto de passagem de ano. Fala, Márcio. Vilipendiado, envergonhado. É até uma palavra muito mais forte do que envergonhado, escandalizado, menosprezado. É isso. Ok, gente? Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical, como a gente sempre fala, por esse grupo que está presente. Pedimos agora que o Senhor nos conduza com seus anjos para os nossos lares, nos proteja, nos guarde e nos traga à noite para um grande culto marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer? Amém.